Vivemos em tempos de grande agitação. Basta olhar ao nosso redor para perceber que nossa casa comum, o planeta Terra, geme em dores de parto. Eventos climáticos extremos como furacões, secas prolongadas, ondas de calor e tempestades vêm se tornando cada vez mais frequentes e intensos. Continentes inteiros são assolados por incêndios sem precedentes. Geleiras gigantescas derretem a olhos vistos. Os níveis dos oceanos sobem, ameaçando cidades litorâneas ao redor do mundo. Milhões de pessoas são desabrigadas, forçadas a abandonar suas terras em busca de lugares mais seguros. E, no entanto, apesar de todos os avisos da ciência, pouco foi feito pelos líderes globais para mitigar as causas dessas mudanças. As emissões de gases poluentes continuam batendo recordes ano após ano. Florestas inteiras seguem sendo dizimadas em nome do lucro a curto prazo. Os mais pobres e vulneráveis são os que mais sofrem com uma crise climática para a qual pouco contribuíram. Diante desse cenário caótico, é natural nos perguntarmos: os antigos profetas e apóstolos teriam previsto esses acontecimentos em suas visões do fim dos tempos? As Escrituras conteriam pistas sobre as convulsões que abalam hoje o planeta? Uma olhada mais atenta em certas passagens bíblicas sugere que sim. Em Daniel, capítulo 2, versículos 21 e 22, encontramos uma pista importante. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria para os sábios e conhecimento para os sábios. O versículo enfatiza que Deus controla o curso da história, alterando épocas e governos segundo o seu plano soberano. Isso nos lembra que por trás de tudo o que acontece, há uma mente divina guiando os eventos em direção a um desfecho pré-determinado. Outra pista importante vem de Jesus. Em Lucas capítulo 12, versículo 49, o Mestre declara: "Vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso." Essa metáfora do fogo é bastante sugestiva. Jesus frequentemente usava imagens poéticas para transmitir verdades espirituais profundas. Quando ele se refere ao fogo que veio trazer, não está falando necessariamente de fenômenos climáticos literais, mas certamente também não exclui essa possibilidade. O fogo, no contexto bíblico, muitas vezes representa mudanças radicais, purificação ou julgamento divino. Portanto, é razoável conjecturar que Jesus estava se referindo metaforicamente ao fogo do Espírito Santo, assim como às convulsões apocalípticas que precederiam sua volta. De fato, ao longo da Bíblia, somos apresentados a visões que descrevem cataclismos e transformações cosmogônicas nos últimos tempos. Uma das mais marcantes se encontra na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Nessa passagem, o apóstolo fala sobre o Dia do Senhor, um evento ao mesmo tempo esperado e temido que trará a intervenção definitiva de Deus na história humana. Ele descreve, de maneira vívida, a destruição dos céus e da terra pelo fogo no dia do julgamento. Essa imagem ressoou fortemente com os primeiros cristãos, que viviam numa época de opressão e expectativa messiânica. Hoje, ela encontra novos ecos diante dos incêndios florestais, derretimento das geleiras, aumento de eventos climáticos extremos que têm assolado o planeta nas últimas décadas. Não são apenas os cristãos, porém, que estão atentos com os sinais dos tempos. Cientistas de várias áreas, e especialmente climatologistas, já há algum tempo vêm alertando sobre os riscos que corremos caso a devastação ambiental continue no ritmo atual. Estudiosos do clima identificaram ciclos naturais relacionados à atividade solar que influem fortemente sobre os padrões meteorológicos da Terra. Alterações nesses ciclos solares podem deixar o planeta mais quente ou frio, alterando o regime de chuvas, provocando secas, inundações e furacões em diversas regiões. Portanto, apesar das fortes imagens bíblicas sobre o fim do mundo, não devemos desprezar o conhecimento científico sobre as mudanças climáticas. Pelo contrário, a verdadeira sabedoria integra fé e razão, espírito e matéria, num todo harmonioso. Cabe aos sábios e prudentes discernir os sinais dos tempos à luz, tanto da Bíblia quanto da ciência.
Jesus mesmo nos conclama a estar atentos nos sinais dos tempos. Em Mateus capítulo 24, ele alerta seus discípulos sobre as dores e angústias que precederiam sua volta gloriosa. Guerras, fomes, pestes e terremotos em diversos lugares eram apenas o começo das dores. Essas passagens ficam ainda mais comoventes quando as observamos à luz dos acontecimentos atuais. Vivemos uma era de ansiedade e medo sem precedentes. A humanidade agora tem poder para se autodestruir várias vezes em poucos minutos através das armas nucleares. Ao mesmo tempo em que enviamos sondas para explorar luas distantes, velhas doenças ressurgem ao redor do mundo, expondo as fragilidades de nosso sistema globalizado. Além das previsões sobre catástrofes naturais e conflitos mundiais, Jesus e os profetas bíblicos apontam para outros sinais inquietantes que caracterizariam os últimos dias. Um deles é o esfriamento do amor e aumento da maldade descrito em Mateus capítulo 24, versículo 12. À medida que a indiferença, o ódio e a violência se espalham, corroendo as bases da convivência civilizada, somos forçados a reconhecer a atualidade dessas antigas palavras. Outro sinal dos tempos são as constantes idas e vindas em busca de conhecimento mencionadas em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Vivemos numa era de disponibilidade de informações sem paralelos na história. Sabemos o que se passa do outro lado do mundo em tempo real. Temos à disposição na tela de nossos celulares muito mais dados do que qualquer outra geração antes de nós. No entanto, apesar de toda essa abundância de fatos e dados, pouco dela se traduz em sabedoria, em conhecimento verdadeiro ou em mudanças positivas para a sociedade. Padecemos da ilusão de que mais informação nos tornará automaticamente mais sábios. Mas sabedoria envolve discernimento, julgamento crítico, introspecção, qualidades cada vez mais escassas nessa era de ruído e distrações constantes. Portanto, os sinais estão aí, nos alertando sobre a urgência dos tempos. Resta-nos a pergunta crucial: estamos preparados para o retorno do Senhor? Nossos corações e mentes estão sincronizados com os ritmos e propósitos divinos ou continuamos anestesiados, apegados somente às coisas terrenas que inevitavelmente passarão? Deixe nos comentários sua opinião. Que estes sinais nos encontrem em vigília, de lampejos acesos, aguardando o momento decisivo da visitação do esposo. A hora é tardia, o momento é crítico, não há espaço para hesitações. Que o Deus da história nos dê graça para interpretar os sinais dos tempos e coragem para assumirmos o trabalho de justiça e cura que nos cabe neste momento crucial. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para aprender e refletirmos mais sobre a Bíblia de uma forma simples e ilustrativa. Venha orar junto todos os dias com a gente. Que Deus te abençoe. Amém.